Olá pessoal, estamos aqui na disciplina de dendrometria e hoje estudaremos a questão de volumetria de fustes, tá? Vamos aprender alguns métodos de cubagem e a lógica por detrás dessas questões. Então vamos lá. A primeira questão que surge é a questão prática. Como nós podemos saber ou calcular ou esperar o volume? Como é que a gente sabe o volume de uma floresta, né? Então, se vocês olharem essa imagem desse povoamento de eucalipto e a definição dos professores Machado e Figueiredo Filho, a medição de todas as árvores da floresta com a finalidade de conhecer seus volumes é muitas vezes impraticável, uma tarefa impraticável. Por isso, quase sempre ela é inventariada por amostragem. Então, os princípios de amostragem, técnicas de amostragem, vocês vão aprender na disciplina de inventário florestal. Mas é importante aprender, primeiro, como medir ou calcular o volume de uma única árvore. Tá? A maioria dos estudos para determinar volume das árvores foi ainda direcionada ao fuste principal, ao tronco. Tá? Nós, engenheiros florestais, usamos o termo fuste. Claro, porque as outras partes geralmente têm pouco uso comercial, né? Ou menor uso comercial. Vocês veem aí os resíduos de colheita florestal em povoamentos de eucalipto e nem sempre nós temos uso desse material, tá? Nem sempre, dependendo do tamanho dessa galhada, dessa copa e as raízes que ficam no solo, elas não têm não fazem parte da colheita, da venda de madeira. Né? Elas ficam ali como forma de ciclagem de nutriente, como forma de adicionar matéria orgânica àquela área. Mas existem muitas questões aqui que referem-se à parte de colheita. Não vou adentrar, mas de uma forma geral, existem técnicas também para a medição desses resíduos florestais. Lá em inventário vocês vão ver, por exemplo, esse método que é o método de Van Wagner, para avaliar essa volumetria de galhos e restos de troncos, resíduos florestais que ficaram ali pós-colheita. Tá? Então nós temos aqui a nossa árvore, um exemplo de um pinus, né? E abaixo dela, se escavarmos, também temos a parte das raízes. Tá? Então, geralmente, nós, engenheiros florestais, trabalhamos com o que está acima do solo, medindo aí especialmente o volume, a volumetria do fuste. Mais fácil, né? Parece um cilindro. Bom, essa é uma outra questão, não é um cilindro. E a copa? A copa é bem diversa, né? Medir volume de copa também é complicado. Então, o nosso enfoque principal, geralmente engenheiro florestal, e é onde tem a maior parte do produto comercial, é o fuste. O fuste das árvores. É possível medir e avaliar volume de raízes e de copa? Sim, mas geralmente a gente separa essas técnicas. Então, nós temos aqui o fuste principal, né? E aqui os ramos primários, secundários, terciários, etc. Mas é aqui nessa parte 1 que geralmente está os principais produtos comerciais e é onde a gente se preocupa em fazer inferências, em medir volume. Aqui nós temos uma árvore com formato. É interessante que nós temos essa mesma árvore aqui, que é chamada dita monopodial. O que significa isso? Né? Fisiologia das plantas, que ela tem um meristema apical bem definido e único. Então a árvore cresce nesse formato de pinheiro aqui. E árvores com crescimento simpodial, ou seja, vários meristemas apicais aqui, elas têm esse outro formato. Então, medir volume do fuste principal aqui e aqui é diferente. Né?
E tem uma outra questão também, essa árvore encontra-se em pleno pasto ou em condição florestal? Então, a mesma árvore em povoamentos florestais adquire uma forma florestal e em condições abertas de campo tem essa forma natural, tá? Mesma coisa a árvore simpodial, né? Em condição florestal, em adensamento de árvores e aqui em condição aberta, né? Temos exemplo aqui do eucalipto, pinos, temos a teca aqui como exemplo de forma simpodial. E aí existem muitas questões. Árvores com a mesma altura e diâmetro podem apresentar volumes diferentes. Mas não é em cima do diâmetro da altura que a gente mede o volume? Não é bem isso. A gente ainda vai aprender sobre os métodos de estimar volume das árvores, tá? Mas árvores com a mesma altura e mesmo diâmetro podem ter volumes diferentes. Por quê? Porque o sólido, esse fuste, ele varia. A forma do fuste varia. Varia em função de quê? De condições do ambiente, a água, luz e nutrientes, em condição genética, da espécie ou do fenótipo da variedade do clone. E idade, muda com a idade, muda com a densidade, muda com o manejo e os tratos silviculturais. Então, dependendo desse conjunto de condições, a gente tem aqui um exemplo, claro, dois extremos, né? Nós temos aqui a sequoia, lá no norte, lá no divisa com os Estados Unidos e Califórnia, norte dos Estados Unidos, e aqui as árvores do Cerrado. Inúmeros fatores determinando essa diferença, né? Nutricionais, de espécie, de idade, enfim, aqui são dois extremos completamente diferentes. E aqui nós temos um outro termo interessante e importante, que é conicidade. Né? Então, um cone, lembra lá do conezinho das rodovias, né? Então você tem a base larga e ele se afila até a ponta. Tá? Os cones que nós temos, eles têm um formato de ponta redonda, mas aqui é um triângulo, né? Um exemplo de um triângulo. Então, essa conicidade ou esse afilamento é simplesmente a diminuição desse diâmetro, dessa espessura, conforme aumenta a altura. Então, quanto maior o afilamento, ou seja, mais fino fica, menor o volume da árvore. Então, à medida que se você pegar a cada 1 metro, quanto diminui a circunferência? Então, uma árvore com maior afilamento tem menos volume total, um fuste, né? E quanto menor esse afilamento, maior o volume. Árvores mais jovens têm tendência a ter forma mais afilada. Árvores mais velhas tendem a se aproximar de um cilindro e serem menos próximas de um cone. Então, tendem a ter mais volume no fuste. Existe toda uma fisiologia do crescimento, tá? Mas vamos por partes. E aqui nós temos no livro do José Imaná Ensinas o exemplo, né? Aqui nós temos um cilindro perfeito, então a circunferência e o diâmetro são os mesmos nas diferentes alturas. E aqui é o fuste da árvore que tem essa tendência de afilamento, de diminuir essa forma, né? E isso varia de espécie, varia de altura, idade, enfim, inúmeros fatores. Aqui nós temos o chamado diâmetro mínimo, aqui a 1,30, o G, a área transversal da árvore, e aqui a área do solo, ali do toco, né? Basal, próximo ao solo. Tá? E aí, existem, antes de chegarmos às relações matemáticas mais modernas, essas relações aqui, principalmente entre 1,30 e base, nós acabamos construindo o que a gente chama, que ainda é empregado na SEMA, de fator de forma. Tá? Um fator de forma é definido pela relação entre o volume real da árvore pelo volume do cilindro formado pelo correspondente DAP da árvore. Então, vamos por partes. O que seria o volume real?
Imagine que esse triângulo amarelo correspondesse ao volume real daquela árvore, tá? Daquele fuste daquela árvore. E o volume do cilindro, então, aqui seria essa parte, esse sólido laranja, tá? E aí entra uma questão. Existe, então, um fator de forma que chama de fator de forma natural, ou de Hohenwald, e o fator de forma artificial. Então, o que isso quer dizer? Se nós tomamos esse diâmetro ou medimos essa circunferência 1,30 na árvore, quer dizer que essa área verde é que corresponderia à circunferência ou à área que formaria o cilindro. Tá? Esse cilindro laranja seria o cilindro natural de Hohenwald aqui. Então, ele não é esse cilindro geralmente que a gente emprega. Geralmente é esse fator de forma artificial. Então, nós teríamos um cilindro formado por essa espessura verde, que seria da base até lá em cima, tá? E o volume real sobre o volume desse cilindro artificial me dá o fator de forma artificial, que a gente coloca como F1,30. Se eu tivesse a medição da base, eu teria o fator de forma natural, e aí eu teria, então, o volume real sobre o volume do cilindro. Quem mudou aqui foi o volume do cilindro, tá? Aí aqui é 10%, tá? O Renault corresponderia a 10% da altura. Tá? O natural seria aí na base. Então nós temos aqui um exemplo de prototipagem de sólidos ou tentativa de transformar aquele formato do fuste num único sólido que o representasse, pelo menos um sólido médio que representasse a forma do fuste. Então, se o fuste fosse perfeitamente cilíndrico, a gente considera um sólido de revolução aqui com esse fator R igual a 0. Seria um cilindro perfeito. A gente teria então um fator de forma igual a 1. Quer dizer que o volume do cilindro vezes 1, vezes ele mesmo, né? Quando você tem um paraboloide quadrático, então como esse daqui, a gente tem um fator de redução do volume aqui de meio, né? Então seria metade do volume. Então o volume do cilindro vezes 0,5 seria esse fator de forma. Um cone perfeito seria então 1/3, 0,33, tá? do volume do cilindro. E aí segue um neiloide que tem essa forma mais afilada ainda que um cone, com 0,25 do volume do cilindro. Então esse fuste, claro, a gente não tem um cone perfeito. A gente pode ter esse corte mais parecido com o cone que a gente tem rodoviário, né? Então a fórmula de um volume de um paraboloide com esse corte seria outra. Essa é a forma de um cone perfeito, né? Então, o volume de um cone e o volume de um paraboloide que se aproxima de um cone. Ou chamado de cone truncado, porque é truncado nessa altura, nesse corte. Então, o professor José Manancinas traz essas fórmulas aqui de um leiloide, se quisesse calcular. E aqui de um paraboloide também truncado, se quisesse fazer inferência do volume desse sólido. Nós vamos aprender que, na verdade, nós usamos esse princípio dos protótipos de forma aqui de outra maneira. Então, imagine que esse seja o fuste para uma árvore com crescimento monopodial, tá? E aí, se você dividir esse fuste em várias seções, cada uma teria a aproximação de um sólido diferente, né? Então aqui a gente se aproxima mais de um cilindro, aqui mais de um neiloide, aqui paraboloides, aqui um cone. Então
é mais prático, é mais próximo do real você pegar, em vez de querer um único sólido representar um fuste, você segmentar ele em vários pequenos sólidos e fazer o processo que a gente chama de cubagem, tá? Essa é conhecida como a cubagem rigorosa. Então, basicamente, existem métodos de cubagem diferentes e os métodos absolutos tratam de medir sempre a uma mesma altura, independente da árvore, sempre em mesmas alturas definidas, o diâmetro e depois transformar isso na área seccional de várias etapas. Então, do ponto de vista prático, nós pegamos aí na altura do toco, nós tiramos uma medição, a 0,7, a 1,30 e de metro em metro, essa é uma forma, ou a cada 2 metros, até chegar a bifurcação ou a parte da copa da árvore, e ali a gente faria de metro em metro a secção até um diâmetro mínimo de 5 ou 10 centímetros. Então, esses Lzinhos aqui seriam esses comprimentos desses sólidos. Então, a gente tem o toco como um cilindro e depois esses pequenos paraboloides aqui, que nós vamos ver 3 dos métodos absolutos que nós mais utilizamos. Então, a gente tem essa área, essa próxima área. Então, a base dessa e a ponta dessa. A ponta desse sólido é a base do próximo sólido. Então, entre D1 e D2 nós temos um sólido, entre D2 e D3 outro sólido e assim sucessivamente, tá? E o volume total do fuste é a somatória do volume individual desses sólidos, calculado para esses sólidos. E a forma que calcularemos o volume desses sólidos, nós vamos ver agora na sequência. Existem 3 métodos absolutos mais empregados para calcular o volume daqueles pequenas seções. Tá? Para cada seção dessa, a gente aplicaria essa regra. A regra que nós mais empregamos é essa primeira, que é o método absoluto de Smalian. Então, o que eu faço? Eu calculo a média dessas duas áreas, eu chamo de GI, porque G da seção da base, e GI mais 1, que seria essa seção mais 1, a próxima seção. Quer dizer, aqui que está a base, está mais grossa, né? Essa base mais a ponta, tá? Divide por 2, equivaleria a uma área transversal média, vezes o comprimento da seção, tá? Então, eu tenho área vezes comprimento, eu tenho volume dessa seção. Aqui, então, é a média da base da ponta, é Smalian. Aqui já mediria direto o meio. Então, em vez de fazer uma média, Uber usa o meio da seção, né? Então, eu demarco o início e o fim, porque eu tenho que saber o comprimento, e na metade dele eu faço a medição da área. E aqui estão vendo esse instrumento é a suta, tá? A suta, basicamente, a gente tira 2 medidas transversais. Então, em 45 graus, nós tiramos 2 medidas para saber o diâmetro médio. E o método de Newton é basicamente na base, na ponta e no meio, em que eu tenho peso 1, peso 4 e peso 1. Então, a área da base, 4 vezes a área do meio da seção, e mais a área da ponta, divide por 6 vezes o comprimento dessa seção. É o método mais complicado, mas é mais próximo do real. Tá? Mas o que nós mais empregamos é o método de Smalian, que é esse primeiro aqui. Esses são os métodos absolutos, porque nós temos sempre nas mesmas alturas a medição. 0,1, altura do toco, 0,7, 1,30, 2,30, 3,30, 4,30, 5,30, assim sucessivamente. Existem também os métodos relativos de Hohenau. Então, por isso que lá no fator de forma tinha Hohenau, porque ele usa a percentagem da altura do fuste, né? Seria 10% lá, o fator de forma de Hohenau. Então, nós temos aqui basicamente o seguinte. Se eu pegar esse fuste, ou geralmente usa a altura total da árvore, e eu divido ele em 5 seções, tá? A 90% da altura, 70%, 50%, 30% e 10% da altura. Então, eu teria 5 medições de área
das áreas transversais, tá? Então teria 5 seções aqui. O método da ONU divide em 10 seções, então teriam 10 seções, subseções aqui, medidos, e sempre com o mesmo comprimento, que seria 10% do fuste, né? Não seria proporcional à altura da árvore. Não utilizamos muito no Brasil essa metodologia. Outra questão é a seguinte, nós vimos como calcular as seções, mas o toco, a gente geralmente considera ele como um cilindro perfeito, e a ponta acopada, a gente não mede cada galho, a gente mede o galho principal e considera ele como um cone, tá? Por isso que é o volume de um cilindro vezes 1/3, tá? Então a área da base vezes a altura, tá? Dividido por 3. Tendo isso em mente, esses conceitos em mente, vamos ver aqui um fator de forma artificial, um exercício de fator de forma artificial, e um exercício de cubagem com casca e sem casca, que é um outro conceito, tá? Vamos fazer na sequência.